falar sobre essa notícia da proposta da seleção chilena fez ao técnico Cuca. E o Cuca negou a proposta, né? Agradeceu o convite e não vai para a seleção chilena. Ainda bem. Se algumas pessoas acham que o problema do Atlético hoje é elenco, falta de investimento, é uma série de coisas, eu concordo, pode ficar pior se você não tiver o Cuca no comando do Atlético hoje. Porque o Cuca, ele é um cara que conhece o Atlético como ninguém, conhece o elenco como ninguém, já demonstrou por A mais B que ele é a cara do Galo e que ele tem condição de tirar o Atlético de onde ele está. Às vezes, com uma simples contratação, ele pode mudar a história do time do Atlético. Vou te dar um exemplo no aspecto defensivo. Em 2021, o Atlético veio para a temporada 2021, de um ano em que, 2020, o Atlético bateu na trave para ser campeão brasileiro, e que o Atlético tinha um ataque que fazia muito gol, mas tinha uma defesa que também tomava muitos gols. Era o time do Sampaoli. Fazia 10, tomava 9. Né? O Cuca chegou, teve paciência, acertou o time, teve problemas no Campeonato Mineiro, perdeu para o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, pediu 10 dias para ajeitar o time e pediu a contratação do Nathan Silva, zagueiro. E ele chegou a resolver o problema da zaga do Atlético. E já era do Atlético. Então, eu acho que nesse momento, o Atlético tem que se unir, fechar, mas não pode perder ninguém. Tampouco o seu treinador. Porque eu ainda acredito e confio muito que o Cuca, nessa parada, vai acertar o time do Atlético. E posso dizer mais para você, torcedor. Eu não estou satisfeito com o futebol apresentado pelo Atlético. Não estou até o momento. Mas os resultados mostram que mesmo com esse futebol que não é tão bom, o Atlético está a 4 pontos do líder, com um jogo a mais, né? Está colado ali no G6, 1 ponto. O Atlético está numa oitava de final da Copa do Brasil. O Atlético pode passar também para umas oitavas da Sul-Americana, ou seja, o Atlético ainda está vivo na temporada. Se você perde seu treinador agora, a coisa dificultaria muito. Você criar todo um planejamento de novo, chegar um outro, conhecer o elenco e tal. Então, que bom que o Cuca negou essa proposta da seleção chilena e ele tem que ficar pelo menos até o final do ano. E eu acho que o Cuca tem que ficar mais tempo aqui no Atlético, já falei isso. Porque muita gente coloca a culpa só em treinador e não é culpa só do treinador. O Cuca hoje tem um percentual de culpa dele em relação aos resultados do Atlético, mas ele tem plenas condições de fazer com que a coisa melhore. Esse é um ponto. Sobre propostas por jogadores do Atlético. Né? O Jorge Nicola trouxe que um time do Catar e um time da Premier League estão de olho no Lianco. E que o time do Catar fez uma ótima proposta para o Lianco, mas não era uma boa proposta para o Atlético. Prestem atenção no que eu vou falar. O Atlético é um time endividado, mas se o Atlético tiver alguma pretensão esportiva esse ano para o seu time, ele não pode vender nesse momento, no meio da temporada, nenhum jogador que faz parte do time titular ou dos jogadores aproveitados pelo Cuca. Lianco pode vir um caminhão de dinheiro, não pode vender, vai fazer falta. Coelho não pode vender, vai fazer falta. Rubens não pode vender, vai fazer falta. Mas o Breno, o Atlético tem a necessidade financeira. Meus amigos, o Atlético vai ter que se virar aí, segurar a onda até o final do ano. Porque se vender, a situação financeira piora. Por quê? Porque se vender, você não vai ganhar nenhum título, você não vai andar na Copa do Brasil, você não vai andar na Sul-Americana e você não vai para a Libertadores ano que vem, porque você não classifica. O elenco do Atlético hoje é a conta do chá. O Atlético hoje tem 11 bons jogadores. Tem um time titular bom. No elenco está começando a aparecer um elenco mais forte para o Cuca a partir do momento que o Dudu chegou, o Júnior Santos está começando a jogar, né? Porque aí hoje, e o Patrick começou a aparecer com uma oportunidade no meio, hoje você pode escalar o Atlético com 11 jogadores e você ter no banco, colocar um exemplo, o Dudu seja banco do Atlético. Você olha para o banco do Atlético, hoje você pode ter. Vou fazer demais, eu vou escalar um time do Atlético aqui e mostrar para vocês que o Atlético tem um time forte nos 11 e pode ter um banco forte. Preste atenção, se o Atlético fosse um time titular com Everson, Natanael, Lianco, Alonso e Arana, e aí no meio de campo, se você tivesse nesse meio de campo Alan Franco, Rubens e Scarpa,
E aí você tem Coelho, Hulk e Rony, ok? Vamos imaginar que esse seria o time titular do Atlético. Você teria, para o banco, na zaga você teria um Igor Rabelo, você teria Saravia, você teria no banco ainda Patrick, você teria Gabriel Menino no banco, você teria Júnior Santos, Bernard, Igor Gomes, Dudu, João Marcelo. Quer dizer, você está criando mais situações. E eu falei no banco, jogadores como Dudu, Júnior Santos e Gabriel Menino. Né? Eu nem estou colocando o Fausto Vera porque não imagino que ele fique no Atlético. Então, eu quero dizer o seguinte: hoje, o Atlético, além de manter o seu treinador, tem que manter todos os jogadores titulares. Não pode abrir mão. Se realmente estiver sonhando em conseguir alguma coisa nessa temporada e alguma coisa inclui vaga na Libertadores do ano que vem, não pode. Tem que fazer das tripas coração, mas não pode vender jogadores nesse momento, que vendem então no final do ano. É isso, senhores. Não pode ter um pensamento diferente do que esse. Para você manter o time com competitividade, que é o que a gente está cobrando sempre aqui, não tem como fazer algo diferente.